É, eu vim trazer um vídeo diferente. Eu tava pensando em fazer um vídeo sobre o coronavírus, mas eu achei que ia ficar muito maçante e muito tendencioso da minha parte trazer um vídeo sobre isso, né? Eu falei nos vídeos anteriores sobre o coronavírus, eu vou deixar passando aqui no card para vocês. Mas o intuito do vídeo hoje é trazer uma reflexão e mostrar para vocês como a gente conseguiu superar e passar por algumas fases da história e como a gente aprendeu e como a gente aprende passando por essas fases. Então, pessoal, eu vou estar trazendo para vocês a primeira epidemia que, que assolou a Terra, né? Foi a peste negra. Acho que todo mundo já escutou sobre a peste negra, e no outro vídeo eu também falei um pouquinho sobre ela. A peste negra nada mais é do que um tipo da peste bubônica, né? O que foi a peste bubônica? A peste bubônica, ela veio da Ásia, mais precisamente do noroeste chinês, do noroeste asiático, na realidade. E ela, como é que ela chegou e se tornou a maior pandemia do mundo, né? Considerada a maior pandemia do mundo. Ela veio através das rotas comerciais. Aí vocês vão se perguntar, como assim rotas comerciais? Antigamente a gente tinha na cidade de Gênova e Veneza as rotas de comércio, né? E a gente nessas localidades eram comuns terem atracadouros, terem portos aonde os navios encostavam e ali realizavam as trocas comerciais. E em alguns desses navios vieram ratos com infestações de pulgas e pulgas e piolhos, né? Alguns tipos de piolhos dos marinheiros. E a gente tem a infestação de coronavírus, de peste bubônica, através desses contatos, né? Como é que se transmite? O rato, ele tem uma pulga que é infectada e ela morde uma pessoa ou o piolho que está em contato com o humano, né? A peste bubônica, ela tem três tipos de aparições, que é a peste pneumônica, a peste séptica e a peste bubônica. A peste bubônica, ela se dá por bubões. O que seria bubões? Bubões seriam feridas que aparecem no corpo e elas são infeccionadas e essas feridas elas estouram e parecem buracos, feridas abertas, infecciosas no corpo. Um dos principais sintomas que se tem da peste negra é a infecção dos linfonodos. Os linfonodos são glândulas do sistema linfático, onde a gente tem duas glândulas linfonodos na região do pescoço, tem uma aqui, na região das axilas e virilha. A forma da peste pneumônica, ela se dá única e exclusivamente por contato direto entre o homem. A gente também tem outros tipos de sintomas, que são febres, calafrios, dores musculares, tremores e entre outros. Acredita-se que a peste negra ela matou cerca de um terço da população, isso no século XIV, que dá aproximadamente 75 a 200 milhões de pessoas. Eu estou com uma colinha aqui. E ela é considerada como a maior peste do mundo. Uma curiosidade, Gengis Khan, ele conquistou boa parte da Ásia, Oriente Médio e uma parte da Europa. E ele utilizou a peste negra como uma forma de arma bioquímica. Se vocês acharem interessante, eu posso fazer um vídeo sobre ela e explicar o que é uma arma química, uma arma bioquímica. Então, vamos para a segunda pandemia. O HIV. Na realidade, o HIV ele foi descoberto entre a década de 70 e a década de 80, mas o HIV é um tipo de vírus. Ele é um tipo de vírus chamado retrovírus, né? Ele infecta a célula e faz com que o seu DNA, ou na realidade o seu RNA, seja replicado dentro dessa célula. A gente tem uma das complicações do HIV, que é a AIDS, que é a
Síndrome da imunodeficiência adquirida. Galera, acredita que cerca de 36 milhões de pessoas já foram mortas ou já foram acometidas pelo HIV, né? A gente tem no nosso corpo uma célula que é responsável pelo sistema imunológico, né? Pela nossa formação de sistemas imunológicos, que é a célula CD4. E o vírus do HIV, a AIDS, ela atua diretamente nessa célula, né? Acredita que cerca de 21% da população já foi infectada ou vai ser infectada, né? Na realidade, em 1980 a gente teve o surto inicial e nesse decorrer desse tempo a gente teve várias pesquisas e ainda se tem várias pesquisas relacionadas à cura. Infelizmente o HIV ele não tem uma cura, porque a pessoa não morre do HIV, a pessoa morre da AIDS, né? A AIDS é essa complicação que se dá, a pessoa pode morrer por uma simples gripe. O que a gente tem para controle desse vírus? A gente tem um controle mais em relação à não contaminação por troca de fluidos durante a relação sexual, por não trocar materiais cortantes ou perfurantes, como alicates, como cortador de unha, como tesouras, e fazer sempre septicemia não, fazer sempre a asepsia desses utensílios, botar no autoclave, ter esse cuidado, né? E quando você se fere ou quando você se corta com algum material cortante, principalmente alicates e agulhas, aconselha-se a você tomar o coquetel. O que seria esse coquetel? O coquetel nada mais do que é uma série de imunossupressores, na verdade. Ele é uma série de agentes, de medicamentos, que fazem essa ação direta no HIV. As pessoas não morrem da AIDS, como eu disse anteriormente, elas morrem dessa complicação. E um dos casos, que são dois casos na realidade, que eu achei interessante trazer para vocês, é o caso do cantor Cazu e o nosso querido Fred Mercury, que também faleceu por HIV. E a gente, no ano passado, no final de 2018, início de 2019, a gente teve um tipo de pesquisa que foi relacionado à contagem, né, desses vírus e até mesmo a sua erradicação num ser humano. Eu vou deixar no link, deixar aqui na descrição, um link desse artigo, e a pessoa que participou, ela conseguiu eliminar, na realidade, cerca de 100% ou menos um pouco de 100% do vírus do HIV, né? E infelizmente ele veio a falecer. Ele não veio a falecer do HIV, ele foi considerado curado do HIV, mas infelizmente no final do ano passado ele sofreu um acidente de carro automotivo e infelizmente veio a falecer. É a gripe e a gripe espanhola. Por que eu botei esses dois juntos? Porque eles se assemelham muito, né? O vírus influenza, que atinge tanto a gripe quanto a gripe espanhola, é muito parecido. A gente tem, em relacionado à gripe, cerca de 500 mil mortes, segundo a OMS, todo ano, relacionado à gripe, né? A gripe, por ser um vírus altamente mutável, ou seja, um vírus que tem suas cepas altamente mutáveis, eles modificam sua forma de ação, a cada ano ela aumenta a sua virulência e também a sua taxa de mortalidade. E a OMS acredita que ela pode ser considerada tanto uma arma química, uma arma biológica, mas como também uma pandemia. Uma informação que eu achei interessante é que quando a gente tem a formação das vacinas de gripe, elas se dão durante os vírus que circulam durante 6 meses, né? 6 meses anterior, de 6 meses a um ano, nos hemisférios, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul.
E esse ano a gente teve o adiantamento dessa vacinação por causa do coronavírus. E por que eu estou falando disso, né? Porque os sintomas se assemelham muito, a gripe se assemelha muito ao coronavírus, né? Que é dor no corpo, febre, coriza, tosse, às vezes tem falta de paladar, falta de olfato por causa da coriza. Então, para aumentar o sistema imunológico, a gente faz essa introdução do, do vírus, que é um vírus atenuado, em forma de vacina, né? Aí vocês estão se perguntando, por que eu falei da gripe espanhola também? Porque a gripe espanhola não é nada mais, nada menos que um tipo de influenza, mas só que mais potente. Ela foi descoberta em 1918, entre 17 e 18, 1917 e 1918, nos Estados Unidos. E acredita-se que na sua forma mais potente, em 1918, a gripe espanhola matou cerca de 40 a 50 milhões de pessoas. Cara, isso é muita gente. E por que ela tem esse nome, né? Gripe espanhola. Na realidade, a gente tem, em 1917, o envio das tropas americanas para a Primeira Guerra Mundial. A gripe, ela, por causa das condições que a gente tinha naquela época, das trincheiras, ela se propagou muito rápido e veio acometer muitas pessoas, a morte, lá na Espanha, né? E no Brasil, um factual que eu achei bem interessante foi a apresentação, a morte, na realidade, do Rodrigues Alves, do presidente Rodrigues Alves. Ele já tinha sido presidente anteriormente, mas dizem, nos textos que eu pesquisei, nos jornais que eu pesquisei, que ele foi infectado por causa de um navio de cruzeiro, né? Esse navio ele veio da Europa e o nome do navio era Demerara. Principalmente no Rio e São Paulo, onde as condições sanitárias e urbanísticas eram precárias nessa época, algumas pessoas acreditaram que utilizando bebidas alcoólicas como cachaça seria ideal para poder matar o vírus, né? Porque não teve uma cura, mas com a formação de vírus, a formação de vacinas atenuava essa aparição desse vírus. Bem, pessoal, o nosso último vírus, a nossa última pandemia é a varíola. A varíola é um vírus que acomete principalmente os sistemas respiratórios, né? E ele é um vírus. Eu vou ler o nome do vírus porque eu não lembro de cabeça, mas eu vou deixar passando aqui em cima também. É o vírus ortopovírus. Ele causa febre, calafrios e ele faz aparecer feridas durante o corpo. Na realidade, ele faz aparecer feridas. Nos rostos, na garganta e no tórax. Bem, pessoal, acredita que cerca de 400 mil pessoas foram infectadas por varíola na Europa. Aí vocês se perguntam, a varíola ela foi descoberta quando, né? Ela tem a sua primeira aparição no século antes de Cristo, com Ramsés II, que dizem que foi morto por varíola, mas no século XVIII acreditam-se que esses 400 mil pessoas elas foram mortas, né? E com a grande circulação de pessoas, por ser um vírus também que é muito fácil de se contaminar, no século XVI, XV, XVI, a gente tem a formação das grandes navegações, né? E a gente acredita que cerca de 90% dos índios, ou na verdade dos povos originários das Américas e da Ásia, eles morreram por varíola. Acredita-se que de 1 em 3, ou de 1 para 3, 3 pessoas infectadas, elas morrem. E as que sobrevivem, elas ficam com feridas e ficam com cicatrizes que são extremamente feias, extremamente profundas. E quem não fica com essas cicatrizes acaba podendo ficar cego. No final
da década de 1970 e 70, mais precisamente em 76 e 80, a gente tem a descoberta da primeira vacina contra a varíola, que foi feita pelo Dr. Edward. Em 1980, a gente tem a OMS e a Assembleia Nacional de Saúde, Mundial de Saúde, ela fala que a varíola foi erradicada em 1980, mas ainda assim aparecem alguns surtos de varíola pelo mundo. Bem, pessoal, aí vocês estão se perguntando por que eu trouxe essas seis pandemias para vocês, né? Na realidade, trouxe elas para a gente poder ter uma visão diferente, né? Não uma visão que seja alarmista, uma visão que seja traga pânico para vocês. Pelo contrário, eu quis mostrar com essas pandemias, esses vírus, que a gente pode passar por elas. E sim, a gente é muito resiliente. Os homens, o ser humano, ele é um ser muito resiliente. A gente consegue aprender e aí com a ciência e também com a fé, a gente consegue entender que tudo tem uma explicação e tudo tem um porquê, né? A gente vê com a ciência que a gente consegue passar por essas pandemias e aprender com elas e fazer diferente. Assim, eu também acredito que a gente vai conseguir passar por esse coronavírus e também com a ajuda de Deus e com a nossa fé, a gente acredita que eu particularmente acredito que vamos conseguir superar esse coronavírus e vamos nos adaptar